Natal. Ha! Palhaçada. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Em um conto de Natal de Charles Dickens, o avarento Ebenezer Scrooge só quer saber de seus ganhos e dinheiro. Não liga para os sentimentos das pessoas, não tem amigos e praticamente todos sentem medo dele. Quando chega o Natal, então, essa característica fica ainda mais latente. Avarento como sempre, ele economiza até no carvão que usa com seu funcionário Bob Cratchit. Seu antigo sócio, Jacob Marley, morrera 7 anos antes, exatamente naquele dia de Natal. Para começo de conversa, Marley estava morto. Não há qualquer sombra de dúvida sobre isso. Eu e ele fomos sócios por não sei quantos anos. E mesmo eu não estava lá tão comovido pelo fato, mas fui um excelente homem de negócios no dia do seu funeral. O coração frio de Scrooge afasta todos por onde ele passa. Mas quem diz que ele se importa com isso? Nossa, mas que mão fechada tinha esse Scrooge. Que unha de fome, mão de vaca, avarento, muquirana miserável, olho grande era o velho pecador. O frio dentro dele congelava as rugas, mordia seu nariz pontudo, murchava suas bochechas, enrijecia seu passo. Temperaturas externas exerciam pouca influência sobre Scrooge. Calor algum o acalentaria, inverno algum o esfriaria. Tudo muda, porém, quando depois de um dia frio de Natal, ele chega em casa para ter uma noite no mínimo diferente. Quando chega em casa naquela noite, tudo parecia normal. Frio e triste como ele gostava. As coisas começam a sair do normal quando ele vai encostar na aldraba da porta e o fantasma monstruoso de Jacob Marley surge no seu lugar. No caminho entre a porta e o lugar onde ele dorme, mora numa casa afastada, cheia de cômodos vazios, tenta racionalizar para si mesmo dizendo que aquilo tudo não passou de pura fantasia. Ele se deita e nesse momento começa a ouvir o barulho de corrente subindo as escadas. Elas param um pouco, mas logo em seguida a fantasmagórica aparição de Jacob Marley escancara as portas. Homem de mentalidade prosaica, você acredita em mim ou não? Jacob entra no quarto para testar os sentidos de seu ex-sócio e para deixar um recado. 3 outros fantasmas irão lhe visitar ainda naquela noite. Jacob sai de cena e Scrooge vai olhar através da janela. Centenas de fantasmas vagueiam pela noite além do seu quintal, lamentando não poder intervir nas coisas humanas. Na sequência, entra no quarto um serzinho que tem na cabeça um feixe de luz que ele cobre com um enorme apagador de vela à moda de capuz. Com esse espectro, Scrooge viaja de volta para uma cena do seu passado. Enquanto todos seus colegas do colégio saíam pelos campos junto dos fazendeiros montados nos cavalos, Scrooge é a única alma viva nos interiores sombrios do colégio. Solitário, ele fica com a cara enfiada nos livros, andando de um lado para o outro, até que aparece sua irmã, que ele chama de Fanzinha, convida ele para irem logo para casa na diligência que o pai chamou. Aqui o livro dá a entender que o pai deles tinha um comportamento meio maldoso com eles. Revisitada essa lembrança, vão até a fachada de um antigo armazém e lá o fantasma pergunta para Scrooge se ele conhece o lugar. Se conheço? Aqui fui aprendiz! Acabado o trabalho, o Sr. Fezlin baixou a pena e chamou a todos para o salão. Atenção rapazes, vamos celebrar o Natal. Sr. Dick Winkins, Sr. Scrooge, por hoje deu. E assim quase toda a vizinhança e a rua inteira entrou no estabelecimento, transformando ele num verdadeiro salão de bailes. Começaram a dançar. O velho Scrooge assiste tudo isso tomado pela nostalgia e pela vontade de dançar mais uma vez. Porém, o fantasma vai com ele até outra lembrança. Agora Scrooge está tendo uma discussão com uma antiga namorada sua, pois ele está apaixonado por outra coisa, o lucro. Depois que ela diz que se tivessem se conhecido naquele momento ele não iria atrás dela, ele não consegue disfarçar que não. Ela vai embora, deixando ele para trás. Mais tarde, o Sr. Scrooge encontra essa mesma moça sentada na lareira com as filhas e com o marido. E quando pensa que o marido poderia ter sido ele, o verdadeiro marido fala: encontrei aquele seu amigo estranho, Scrooge. O sócio dele está quase morrendo. Sem aguentar mais ver aquilo, Scrooge pega o capuz do fantasma e cobre a luz, para que não veja mais nada. A luz continua fraquinha no chão, mas Scrooge desaba na cama e volta a dormir. No outro dia, ou seria a noite, acontece uma dilatação temporal. Ainda é noite, mesmo que Scrooge tenha dormido o suficiente, e outro fantasma surge, o fantasma do Natal presente. Acompanhado do fantasma, carnes dos mais variados sabores de diferentes tipos de bebida, o que eu entendi que fosse a fartura.
Eles vão pela noite até os lugares mais humildes, onde o fantasma derrama da sua tocha a alegria do Natal. Na casa de Bob Cratchit, funcionário de Scrooge, ele conhece o garoto chamado Pequeno Tim, que tem uma deficiência nas pernas. Bob pede para que todos brindem por Scrooge, mas sua mulher recusa. E só brindam depois que ele insiste bastante, deixando um clima pesado no lugar. Scrooge e o fantasma deixam o lugar, onde Scrooge presencia o Natal igualmente humilde, porém festivo, do seu sobrinho. O mesmo que lhe desejara Feliz Natal da janela do seu estabelecimento e ele rechaçara. E agora uma observação minha. Por mais que todos os personagens tenham histórias diferentes, todos pareciam ter o mesmo sentimento de felizes com o que temos apesar de tudo, ao contrário de Scrooge. Essa característica me pareceu tirar um pouco da tridimensionalidade da história, deixando ela com uma aparência um pouco plana demais, quase preto no branco. Imagino que Charles Dickens a tenha escrito pensando num público mais infantil, o que eu até entendo, mas de qualquer forma eu achei um pouco caricato, que afinal de contas eu não sei se é um defeito. No final, enquanto já está envelhecendo, o fantasma do Natal presente mostra embaixo de seus panos duas figuras macabras em forma de criancinhas, a ignorância e a carência, e as duas precisam de cuidados. Então os sinos batem 12 horas e o espírito some. Eis por fim o último espírito. O fantasma do Natal futuro aparece misterioso e sombrio, e assim fica durante toda a sua aparição. Não diz uma palavra, apenas aponta o dedo. Vamos até a rua principal, onde todos comentam a morte de Scrooge, desde os mais pobres até os mais ricos. Ninguém parece estar triste pelo acontecido. Em uma esquina, moradores pobres que odiavam Scrooge pegam seus antigos pertences como espólios e se aproveitam às custas do morto. Desesperado, Scrooge pede para que o espectro tire ele dali e ele o leva para outro lugar ainda mais macabro, num estrado onde ele jaz todo enrolado. Scrooge pede de todas as formas para que aquilo se inverta. Ele promete mudar, porém o espectro se retrai e vira o dossel da cama de Scrooge. Porém, quem volta para a cama não é mais o avarento Scrooge, mas sim um Scrooge esperançoso que acredita no espírito natalino. Sai às ruas desejando Feliz Natal a todos. Vai até a casa de Bob Cratchit e lá pega o pequeno Tim e bota ele na sua garupa e promete que vai lhe dar o melhor tratamento possível para melhorar a sua saúde. E eis que o velho Scrooge começa aos poucos a mudar a forma como a cidade olha para ele. Esse é um livro que todo mundo pega para ler já sabendo o desfecho. Pelo menos a vida inteira eu fui bombardeado com essa história, que por mais que eu sempre tenha achado encantadora, só agora eu fui ter curiosidade para ler. Mesmo assim, ela consegue transmitir um sentimento genuíno de reconciliação consigo mesmo, mais até do que só espírito de Natal. E aí, concorda comigo? Não concorda? Acha essa história profunda, boba, previsível, imprevisível? Comenta aí, aproveita e deixa um like também. Feliz Natal!